Olá, está no ar mais um Cine Clube Unifor. E aí, Clarice, pronta para mais um debate? Prontíssima, Roberto. Até porque no programa de hoje nós vamos debater o curta O Alienista, de Miguel Arraes. Exatamente, Clarice. O filme é uma adaptação do livro homônimo de Machado de Assis, que conta a história do Dr. Simão Bacamarte, que inaugura o primeiro hospício do Brasil, a Casa Verde. E o principal objetivo dele é descobrir a cura da loucura. E com isso ele passa a internar boa parte da cidade nesse hospício, o que acaba provocando diversas reações na população. O debate hoje está imperdível, Clarice, e está no ar no Cine Clube Unifor. Estamos iniciando mais um programa Cineclube Unifor. Cineclube é um espaço de extensão universitário. Ele acontece toda quinta-feira na sala da Videoteca, às 1h30 da tarde, aberto a todos. O filme de hoje é O Alienista, do Miguel Arraes e do Jorge Furtado, feito nos anos 90, em 1993, para a Rede Globo, adaptação da obra literária homônima do Machado de Assis. Para conversar com a gente sobre o filme, sobre a obra do Machado e sobre toda a questão da psiquiatria, né, a ciência da mente moderna, a gente está aqui com as pesquisadoras Lirian Mascarenhas e Kelly Albuquerque, que são doutorandas do programa de pós-graduação de psicologia da Unifor, orientandas da professora Clara Virgínia, que está aqui nos prestigiando, e queria agradecer muito a presença. A Kelly e a Lirian fazem parte de um grupo de pesquisa, um grupo de estudos chamado Vontade de Saber, um grupo de estudos Foucaultianos, né, a partir da perspectiva do Foucault. Queria agradecer muito a presença delas e de todos, deixar elas bem à vontade para a gente conversar. Né? Queria pedir, Lirian, para você começar situando aí para a gente a questão. Boa tarde. Primeiro eu gostaria de agradecer ao Márcio esse convite, dizer que é sempre um prazer estar ao seu lado nas manifestações pela democracia ou num momento como esse, e agradecer também a presença de vocês. Fico muito feliz em participar desse debate, a Clara Virgínia sabe, porque essa temática do alienismo eu trabalhei na minha dissertação de mestrado. Eu fiz sobre a clínica em saúde mental, uma comparação da clínica alienista, psiquiátrica e psicossocial. E na ocasião eu me apaixonei por essas leituras, porque uma das maiores descobertas que eu fiz, que eu realmente não tinha conhecimento naquele momento, é como o que nós vivemos hoje em relação à psiquiatria tem a ver com o que aconteceu no final do século XVIII, início do século XIX, na clínica alienista. Tá? Então eu achei isso muito instigante e também, né, assim, a descoberta do quanto o livro do Alienista, do Machado de Assis, que eu já havia lido, correspondia àquele momento especial do Pinel, né, fundando o alienismo. Eu não sabia que representava tão fidedignamente. Falar sobre o alienista, falar sobre o alienismo, é falar sobre o isolamento do louco, o isolamento da loucura. Essa é a proposta maior da Casa Verde, né? Uma grande casa que foi construída, Casa Verde, porque tinha várias janelas verdes, para abrigar todos os loucos de Itaguaí e das redondezas também, né? Se a gente for pensar no final do século XVIII, aquele momento da Revolução Francesa, posterior à Revolução Francesa, a gente vai se deparar exatamente com esse momento em que esses ideais da Revolução Francesa estão sendo colocados, e aí o Philippe Pinel assume, por indicação exatamente dessa proposta da Revolução Francesa, o Hospital de Bicêtre, para realizar esses princípios que estavam sendo tão apregoados na época, né? E que princípios seriam esses? Primeiro, era necessário que ele pudesse libertar, humanizar aquele hospital. O detalhe é que isso foi uma coisa que no nosso grupo de pesquisa, Vontade de Saber, a Clara estava lembrando. Na verdade, esse não foi o primeiro momento de aprisionamento da loucura, não foi com Pinel, tá? Porque se a gente voltar um pouquinho mais no tempo, no século XVII, a gente vai ter no grande enclausuramento esse primeiro momento em que os loucos, mas não apenas os loucos, os doentes venéreos, prostitutas, os
chamados feiticeiros, várias pessoas que fugiam de uma ordenação social e moral legítima, considerada legítima, foram isolados no hospital geral. Se a gente pensa dentro da lógica de Foucault, a gente vai pensar numa medicina clássica, que tem a ver com o século XVII, XVIII, e uma medicina moderna, que tem a ver com o século XIX. Essa medicina moderna tem a ver com a anatopatologia, que é uma medicina que vai se aprofundar no corpo do doente, tá? A medicina clássica, ela é baseada na história natural, que é exatamente esse movimento que Pinel vai fazer de observação, de registro, de classificação, tá? Então Pinel está nesse finalzinho, né? Ele faz todo esse trabalho baseado na história natural, mas ao mesmo tempo, essa medicina clássica que Pinel coloca, ela abstrai o doente. Ela se liga só nos sintomas e não considera muito o doente. E Pinel vai sim observar seus doentes. O livro que ele escreve, ele deixa muito claro das horas que passa em contato com esses doentes, né? Qualquer semelhança com Simão Bacamarte não é mera coincidência. Também era casado com a ciência. Pois é, né? Eu acho interessante, como no livro O Alienista, isso é colocado, né? Que na verdade, ele escolheu uma mulher, no caso Simão Bacamarte, né? Não tão bonita, para não chamar tanta atenção dele e ele poder se dedicar à ciência, né? E aí ele escolhe, obviamente, baseado em todos os conceitos possíveis para que ela pudesse gerar filhos saudáveis, né? Só que ela não engravida, né? Diferente da adaptação, no livro ela simplesmente não engravida. Então, o que eu gostaria apenas de registrar em relação aos dois é que eles fazem o mesmo movimento, né? Que é essa chegada, no caso Pinel, no Hospital do Vicente, e no caso do Bacamarte, na construção da Casa Verde para estudar. Na verdade não é para estudar não, é para criar uma teoria sobre a loucura, porque não existia. Membros e um peito que anunciam força e saúde, traços salientes, uma voz forte e expressiva. São essas formas que produzem, em geral, um grande efeito sobre indivíduos que se creem acima de todos os outros. Quer dizer, está muito claro aí, né? O louco é aquele que se crê acima de todos os outros. Então, ele precisa ser subjugado. Pelo médico, que de fato está acima de todos os outros. Também se acha acima de todos os outros. Né? Isso está claro. Né? Na clínica alienista, o Pinel era o manda-chuva. Né? Ele que coordenava tudo o que acontecia, milimetricamente, todas as ações, tudo que acontecia naquele espaço era coordenado por ele. Era um obsessivo. Tinha o poder. E esse poder, especificamente em relação à clínica desenvolvida, era de força, de subjugar. Vocês lendo no Tratado Mestre Filosófico, esses casos que eu falei, fica muito claro as diversas estratégias para submeter os loucos, tá? É engraçado essa descrição do médico, só lembrando da Nise da Silveira, que é o contrário disso tudo. Né? Mulher fraca, magrinha, mirradinha, totalmente outro aporte, né? Principalmente, independente da estrutura física, todos os médicos, né, lá do hospício que ela chega, estão nesse rol, né, descrito aqui, enquanto pessoas altivas, imponentes. E ela chega para os chamados loucos lá, sem nenhuma estratégia de força, que eles façam o que eles desejem. Nem mesmo em relação à pintura, ela diz como seriam estratégias de muitas orientações lá de terapia ocupacional, né? Vamos desenhar aqui, imitar um Van Gogh, tá? Não, é para cada um fazer o que queira fazer, tá? Então essa voz de comando não é exercido por ela. Né? Talvez exatamente por isso tanto efeito ela tenha conseguido, né? Então, no poder psiquiátrico que o Foucault vai colocar é que quando Pinel vai libertar os doentes,
encerrados na masmorra, ele na verdade estabelece entre o libertador, entre o médico e os que estão presos, uma dívida de reconhecimento, né, que vai ser paga de duas formas. A primeira é, o libertado vai pagar a sua dívida pela obediência. Então, a libertação dos loucos das correntes, na visão de Foucault, é uma forma de gerar nos loucos, nos alienados da época, uma dívida com o médico que os libertou e isso implicaria numa obediência. E uma outra também é que, isso é que Foucault vai trabalhar, que exatamente essa submissão ao médico é que vai levar à suposta cura, né? À medida que esse louco ele passa a obedecer a esse médico, ele vai sendo considerado curado. Foi que eu organizei para falar aqui hoje, foi que o filme tocou em mim. Eu tentei assistir, né, vi ao filme e tentei pensar no hoje, né? Como é que o filme me toca hoje, né? E escrevi aqui uma cola gigante, porque senão eu ia me perder nas coisas que eu ia falar para vocês. E uma das coisas que me chama a atenção, né, a Lilian colocou muito bem, de como se deu esse processo de condição de possibilidade do nascimento da loucura enquanto doença mental. E isso acontece quando a psiquiatria transforma a loucura em doença mental. O louco, antes do século XIX, ele não era considerado doente, ele era um louco, e era considerado louco por um critério razão-desrazão, e só a partir do século XIX é que esse louco se transforma em um doente que merece atenção terapêutica. E quem é que vai dar essa atenção terapêutica? É a psiquiatria, é o médico psiquiátrico que surge nesse momento. Ok, né? E aí vem todos esses experimentos loucos que o Simão Bacamarte, né, veste essa ciência, né, coloca esse lugar da verdade que vai dizer a verdade da loucura. Né? Contudo, o meu foco aqui, vamos pensar, né, seguindo essa lógica, que a psiquiatria se colocou enquanto uma área da medicina, essa divisão louco, não louco, ela é dita pela ciência, e a ciência tem esse porte de verdade, dizer quem é louco e quem não é, né, e a gente vive até hoje a mesma comicidade do Simão Bacamarte, agora já com ciência de fato, não se tem dúvida, o que se faz hoje é ciência. E acredito que a gente continua nessa extensão de uma série de fenômenos que não são patológicos, mas que são lidos por essa ótica da patologia. Contudo, uma coisa que me chama a atenção é o fato de nós, eu vendo o filme agora e fiquei pensando até que ponto nós não precisamos mais do Simão Bacamarte para dizer se eu sou ou não louco, mas até que ponto a cultura fomenta a criação e o desenvolvimento para que cada um de nós possa nos reconhecer enquanto Simão Bacamarte. Né? Por que eu estou dizendo isso? Então, a minha hipótese é de que cada um de nós somos um Simão Bacamarte. Nós orientamos nossa vida, nós orientamos nossa existência para tentar pensar, para tentar se definir enquanto aquilo que eu posso melhorar, enquanto aquilo que está ruim, aquilo para se reconhecer como um indivíduo anormal. Né? Então, a minha hipótese para trabalhar a medicalização da vida é essa. Acho que um clássico como o Alienista, ele, como eu disse, é uma obra ilimitável porque ele nos oferece isso. Né? Daí eu acho sempre, nesse caos que a gente vive hoje, o retorno ao clássico ele é sempre interessante. Porque quando a gente retorna ao clássico, a gente problematiza o aqui e agora, né, o presente, e pensa no futuro também. E mais do que pensar na ciência, mais do que pensar o que é louco e o que não é louco, o que me faz pensar é por que temos que orientar a nossa vida em termos dessa divisão. O que é louco e o que não é louco. Né? Por que se cria essa divisão louco, não louco, e por que eu tenho que construir minha subjetividade, né? Por que eu tenho que me referir a mim mesmo, me referir ao outro, construir laço social, por que eu tenho que valorar mediante essa divisão. Isso é a medicalização da vida. Isso é a invasão da ciência no nosso cotidiano. Né? Medicalização da vida é um processo amplo que não é apenas um processo que vai dizer respeito ao uso de medicação, né? De psicotrópico ou de droga, né? Mas é um processo onde o discurso médico, principalmente, ele invade o nosso cotidiano, ele entra
na nossa casa e nos oferece insígnias para que nós possamos nos significar e agir socialmente. Se você parar um pouquinho, você vai ver. Você não usa o termo triste. Ai, hoje eu acordei triste. Você usa o termo deprimido. Isso não é à toa. Isso tem efeito simbólico, né? A gente não usa mais o termo uma criança que tem uma birra, mas a criança que tem um transtorno desafiativo opositor, né? A gente não é mais mal educado, somos bipolares. Então, assim, esses termos, a ciência vai entrando, né? Vai nos moldando, né? Costumamos dizer que a ciência, ela molda o homem moderno e ela continua isso hoje na contemporaneidade, ela ganha, assim, o seu extremo, né? Na forma como isso acontece. Agora, Kelly, isso só acontece porque a gente é conivente com isso, né? Sim, nós somos coniventes com isso, né? Eu costumo dizer que às vezes tem alguns críticos da modernidade que dizem assim, né? Nós somos seres humanos que somos hedonistas, só buscamos e narcisistas, né? Vivemos pelo prazer, o meu prazer imediato, e tudo é para amanhã, e tudo é para agora, e que a gente não tem mais uma agência reguladora, a gente não tem mais uma instituição que nos permita valorar o mundo, né? Imprimir valor às coisas. Eu não acredito muito nessa visão pessimista, não. Eu acho que as coisas se reinverteram, a gente não deixou de acreditar em Deus, a gente não deixou de acreditar na família brasileira, né? Mais do que nunca a gente fala o nome de Deus, da família brasileira, do bem-estar. Só que eu acho que esses discursos, eles se organizam não mais por si próprios, mas em nome da ciência, do mito científico. Então, usando o termo lacaniano, o mito científico hoje ele é um grande outro, ele é o mestre, aquele que me diz o que eu posso ou não fazer. Nesse sentido, a gente tem hoje, o filme me fez fazer essa reflexão, na medida em que toda a cidade é tomada como louco, né? Todos os moradores, com essa ampliação da psiquiatria, que não é mais exclusiva, né? A psiquiatria, eu lembro daquela frase que diz assim, de perto ninguém é normal. Essa frase, ela foi muito cara para o movimento da luta antimanicomial, de tirar os loucos, né, dos asilos, dos hospitais, de reinseri-los na sociedade, né, a partir dessa perspectiva. Hoje eu vejo que ela é usada por uma ideia biopolítica, que de perto, de fato, ninguém é normal. E é isso que a psiquiatria quer fazer na gente. Então a gente não vive mais uma psiquiatria exclusiva, a gente vive uma psiquiatria inclusiva. Daí que eu tenho medo, às vezes eu entro nessas páginas de psiquiatria e fico vendo, não sei se vocês ouviram o termo, psicofobia. Né? Aí vem um discurso da psiquiatria humanista, é quase um Pinel falando, um discurso politicamente correto do bem, que nós devemos aceitar o indivíduo com transtornos mentais, o indivíduo portador de transtornos mentais, né? Porque agora tem até, ninguém pode mais chamar ninguém de doido, né? Errado, né? É um indivíduo portador de transtornos mentais. Então, que você deve tratar bem, que você deve... Ora, a psicofobia, atrás desse discurso politicamente correto, afirma um discurso de verdade dos transtornos mentais, não questiona os diagnósticos. Então, do que é que a luta política ela é necessária por uma questão ética, por uma questão de aceitação da diferença, mas que a gente também não pode esquecer a luta epistêmica, a validade dos diagnósticos que não existem. Então, não era nem para eu estar chamando... Essa luta contra uma psicofobia, né, para essa aceitação, me faz pensar nisso. Nessa ideia, não, vamos ser bonzinhos, mas reconheça, nós somos doentes mentais. Então, gente, vamos acolher, vamos entrar na luta contra a psicofobia, né? Psicofobia, vamos aceitar os indivíduos portadores de transtornos mentais. Se reconheça como um indivíduo com transtorno mental, porque amanhã pode ser você. Né? Enquanto a gente não para dizer, epa, basta, vamos minar esse discurso. De onde estão vindo esses diagnósticos? Para quem são esses diagnósticos? Quem está lucrando com esses diagnósticos? E que lógica é essa de que para que eu possa me constituir subjetivamente, eu tenho que me reconhecer como um anormal? Ou como alguém que pode desenvolver algo, né? Daí que eu acho que eu nomeio essa medicalização atual de um certo bacamartismo. Né? Somos todos um bacamarte. Né? E pensar nesse sentido de que os modos de subjetivação hoje, eles são construídos pela via do sofrimento, da anormalidade. Antes o anormal, o Foucault tem um livro dele, Os Anormais, onde ele descreve esse processo de normalização e ele vai dizer assim,
a cultura, por questões morais e sociais, construiu essa figura do anormal. Nasce a psiquiatria por uma inter-relação, principalmente do poder judiciário, de direito e psiquiatria, né? Vem nascer essa figura do anormal, que faz com que a sociedade se normalize. Então, se normalizam as formas de educação, de terapêutica, de trabalho, que é o próprio processo das sociedades disciplinares do século XIX. Contudo, hoje eu fico pensando que esse anormal, ele não é mais a exceção, ele é a regra. Todo mundo tem que se reconhecer como um anormal. Essa é a regra. Nós somos um sujeito sob risco de desenvolver alguma coisa. Né? O anormal funda a subjetividade hoje. Essa é a lógica neoliberal. Tem um livro que foi lançado semana passada pelo Dardot e o Laval, que são 2 sociólogos franceses, e é A Nova Razão do Mundo. E ele analisa o neoliberalismo e ele vai dizer justamente isso, que o neoliberalismo ele não é simplesmente um modelo econômico, ele forma sujeitos. E a partir de onde? Do sofrimento. O sofrimento é lucrativo. Tá aí as indústrias farmacêuticas, basta você ir para um congresso de psiquiatria. Vá para um congresso de psiquiatria e vá para um de psicologia. Psicologia bem tradicional, humanística, psicanálise. Né? Vocês vão entender, quem foi aí vai entender o que eu estou querendo dizer. Então, para mim, hoje, por que somos Bacamartes? Porque o anormal, ele não é a exceção hoje, ele é a regra. Né? A sociedade do controle, ela não exclui, pelo contrário, ela inclui, ela naturaliza. Ela faz com que essa ideia de que eu tenho alguma coisa ruim, que eu posso estar sempre melhorando, tal qual a empresa, né? Porque a gente é obrigado a se gerir. De novo, insignificantes, eles não são à toa. Hoje a gente é convocado a gerir nossa vida, as nossas relações, né? Sobre uma espécie de gestão empresarial, né? Só que a gente esquece... Aí entra também a gestão dos livros de autoajuda, né? Tem todo uma indústria de autoajuda com as receitas. Porque lá ele vai dizer como educar seu filho, como ter sucesso na vida, como ter um bom casamento, como ter equilíbrio mental, morrendo. Porque a tensão, a distensão é a morte. Basta que você lê Freud lá, o velhinho lá em 1900 já dizia isso. Né? A gente esquece. Pegando a ideia do que as meninas vinham falando, dessa questão da medicalização, das relações de poder que a gente trabalha, nosso grupo, que a gente estuda, entrando na minha ideia de pesquisa, que é o corpo, das práticas médicas, né? Até onde a medicina está se apropriando do nosso corpo, da questão da imagem, não é, que toma, que nós temos essa questão do corpo, né? Levando o que vocês tomam, de que ponto nós estamos tão envolvidos nisso que a Kelly fala, de onde tudo é medicado, que você é o seu medicamento. Você pode ver, eu tomo isso, eu tomo aquilo. Então, voltando a essas questões, tanto que a Lirian vem trazendo da psiquiatria, o que o Valêncio vem querendo fazer, né? Prender loucura. Loucura se prende? Não se trata. Loucura se prende, se trata. Né? Então, eu trago essa questão de onde é que a gente vai parar nessas nossas... Onde a medicina vai tomar conta da gente, até que ponto que esse resto que nós precisamos, né, que deixar cair, nós estamos deixando cair essas questões que Lacan vem trabalhar, que é onde a psicologia entra também, né, que isso que falta do sujeito, que tanto faz questão da nossa subjetividade, onde é que está entrando, né, desse ponto. Uma coisa que eu acho interessante no pensamento de Foucault é que ele vai trazer a ideia não de um poder central, de Estado, né, mas de micropoderes. Então, eu penso, onde é que a gente vai parar? Onde a gente quiser, né? Assim, para a gente sair um pouco da ideia de que tem algo muito verticalmente nos controlando, quando na verdade existem linhas de fuga e, como ele mesmo diz, Foucault, onde existe poder, existe resistência. Né? Então eu acho resistir, né? Exatamente, que esse espaço em que nós estamos discutindo uma obra como Alienista, aqui, que tem tudo a ver com essa questão do poder, né? Especificamente do poder médico, da construção do poder médico, uma linha de resistência também. Então eu prefiro acreditar que nós vamos parar onde a gente desejar parar, né? Que nós temos uma atuação ensinando dessa questão, tá?
como o programa está acabando, eu queria agradecer muito ao Márcio por esse convite. Gostei demais dessa oportunidade de estar aqui com vocês, assim como a todo o nosso grupo de pesquisa, Vontade de Saber. É um local que eu tenho aprendido muito. E lembrando a coordenação da professora Clara Virginia, que também tem nos orientado. Obrigada. Bom, eu também quero agradecer também ao grupo, ao Márcio pelo convite. Que tenhamos outras oportunidades. Já fiquei pensando aqui em outros filmes que discutem ainda de modo mais incisivo essas questões da medicalização, enfim, para que a gente possa depois estar discutindo aqui, estar conversando. Gente, obrigado. Obrigado, Derian, Kelly. Até a próxima. A gente já vamos combinar, né? Vamos sim. Estava até pensando. Valeu. Palmas para nós. E aí, você curtiu o debate? Eu tenho certeza que sim, Clarice. Afinal, não é todo dia que a gente tem a oportunidade de discutir uma obra baseada num livro de Machado de Assis. É verdade, Roberto. E se você quiser participar das gravações e enriquecer ainda mais os nossos debates, é só aparecer todas as quintas-feiras a partir de 1h30 da tarde na sala A da Videoteca da Unifor. A gente te espera lá e não esqueça de curtir o Cineclube nas nossas redes sociais. Até mais. Companhia de Artes Cinematográficas Fração Bartolomeu empresta a qualquer dramaturgo de subúrbio como eu o brilho de um Sófocles. Muito bem, muito bem.